Gravação iniciada. Retomando a nossa pauta de julgamento, agora o item 54, Casa Perim Limitada, relatoria da conselheira Renata. Renata, tem a palavra? Era só um minutinho. Casa Perim. Trata-se, então, de recurso voluntário contra o acórdão 0657-340, proferido pela terceira turma da Delegacia Regional Receita Federal de Julgamento de Curitiba, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do contribuinte na forma da ementa abaixo colacionada. Vem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzido o relatório da DRJ de Curitiba e retratado no acórdão recorrido que abaixo reproduz e vou voltar a ele ao longo do voto. Cientificada da decisão em 6/9/2017, apresenta recurso voluntário 21 de setembro de 2017, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelamento da exigência fiscal com a consequente extinção do crédito tributário exigido. Em síntese, as razões do recurso foram apresentadas com os mesmos fundamentos da impugnação, conforme será abordado no voto. Então, verifica-se, já passando ao voto, verifica-se a definitividade do recurso voluntário, vem com o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele toma conhecimento. Trata-se de auto de infração, lavada em face a contribuinte, visando cobrança de multa isolada por compensação não homologada, no valor de R$ 373.836,78, nos termos do artigo 74, parágrafo 17, da 9430, incluído pelo artigo 62, da 2.249, de 11/6/2010, conforme folha 185 a 191. A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte, tendo em vista que, na parte combatida no recurso ora analisado, que o parágrafo 17 do artigo 74 da 9430, em momento algum foi revogado, tendo havendo alterações em sua redação em função da revogação dos parágrafos 15 e 16, que tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. Sobre a alegação de inconstitucionalidade da multa, argumentou com a súmula número 2 do CARP. Em síntese, em recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos de revogação da multa isolada debatida na Lei 3.097 de 2015, pleiteando a aplicação da retroatividade benigna e alega a inconstitucionalidade referida à multa, caso aplicado. Vejamos. Sem razão recorrente. A contribuinte se equivocou ao deduzir que as alterações trazidas pela Lei 3.097 de 2015 revogou o conteúdo da norma disposta no artigo 74, parágrafo 17 da 9430, alterada pelo artigo 62 da 2.249. Para melhor esclarecer a questão, transcrevo o referido artigo e parágrafos com as respectivas alterações, conforme está aqui abaixo. Salvo engano, esse case foi discutido, salvo engano, na última sessão, algo parecido com isso. Agora estou me lembrando, acho que era no voto do Rodrigo, do presidente. Só para recordar a vocês. Como se vê da leitura acima, não houve nenhuma revogação no referido dispositivo. Eu vou ler aqui para vocês o dispositivo. O parágrafo 15, será aplicada a multa isolada de 50% sobre o valor, não é isso, Rodrigo? Sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. O antigo parágrafo 17, aplica-se a multa prevista no parágrafo 15, também sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade de declaração apresentada pelo contribuinte. Aí a nova redação, que já não é mais a mesma também, que seria aplicada a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo caso de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo, e a redação atual, que será aplicada a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Voltando aqui às minhas palavras, como se vê da leitura acima, não houve nenhuma revogação referida ao dispositivo. Conforme já destacado pelo julgador Acó,
O que aconteceu foi um ajuste no parágrafo 17 da Lei 9430 de 96, em razão da revogação dos parágrafos 15 e 16, os quais tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. Tal afirmação é tão verdadeira que vale transcrever parte da exposição de motivos da medida provisória 656 de 2014, convertida na lei em comento, que é a 13.097 de 2015. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. A presente proposta de MP também visa revogar a aplicação da multa isolada, incidente nos parágrafos 15 e 16 do artigo 74, incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, item 12. Com a revogação de tais parágrafos, visando manter a aplicação da multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, fez-se necessário nova redação para o parágrafo 17 do artigo 74 da 9430, trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no parágrafo 15 e para substituir o termo crédito por débito, que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada. E aí, já voltando aqui às minhas palavras. Portanto, o que mudou apenas foi o termo crédito por débito, o que é efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada. Ademais, como bem apontado pela DRJ, no caso dos autos, nenhum ajuste revela-se necessário, uma vez que o valor dos créditos pleiteados, 747, 673 e 40, é exatamente o mesmo dos débitos compensados, que é exatamente os 747, 673 e 40, e, portanto, o valor da multa aplicada permanece o mesmo. Quanto à alegação de incondicionalidade, destaco a súmula número 2, de observância obrigatória por esse colegiado, colocando aqui uma pá de cal sobre o assunto, no que se refere à inconstitucionalidade da multa aplicada. Ante o exposto, conheço e nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Renato. É o mesmo caso que nós julgamos mês passado. Né? É que agora, lendo, falei, me veio aqui à mente. Ok. Podemos votar? Alguém quer algum esclarecimento? Então, Pedro. Acompanho a relatora. Cíntia. Renan. Com a relatora. Carlos Alberto. Acompanho. Sabrina. Acompanho. Thaís. Com a relatora. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Isso foi o item 54. Passando agora para o 56, Estação Rodoviária de Rio Grande, de relatoria do conselheiro Pedro. Vamos lá, Pedro. Bem relator os fatos, adota o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. Trata-se de manifestação de conformidade apresentada contra o despacho decisório, que homologou apenas parcialmente as compensações declaradas pelo contribuinte. O despacho decisório em foco está presente as folhas 361 a 370 do processo e traz um bom resumo dos fatos de relevo, pelo que segue abaixo parcialmente transcrito. As referências do texto transcrito são de volume físico dos autos. O contribuinte acima identificado solicitou, através dos PDCOMPs apresentados entre 14 de 8 de 2003 e 28 de 4 de 2003, abaixo relacionado, a extinção por compensação de débitos de PIS, PASEP, COFINS e RPJ de contribuição social de vencíveis entre agosto de 2003 e abril de 2004, com o uso de créditos decorrentes da decisão judicial transitada em julgado no âmbito da ação ordinária número tal, correspondentes a recolhimento de PIS, PASEP efetuados entre fevereiro de 91 a fevereiro de 96. Quadro resumo, discriminando as DECOMPs apresentadas, foi incluído as folhas 362. No presente caso, existe decisão judicial favorável ao contribuinte, transitada em julgado em 11 de 11 de 2002. Da análise do interior do processo
judicial, destaca-se o contribuinte depôs, em conjunto com outro requerente, ação de rito ordinário com pedido de antecipação de tutela contra a União Federal, objetivando o reconhecimento do seu direito de compensar valores recolhidos a título de PIS, qualificados em planilha, com recolhimentos futuros do próprio PIS, fins social, COFINS e ou contribuição social sobre o lucro, em razão de inexigibilidade do PIS previsto no decreto 2445 e 2449, que foram declarados constitucionais. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A decisão de primeiro grau acolheu em parte o pedido. Declarou a decadência do direito de pleitear a restituição dos valores recolhidos a maior quanto aos períodos de apuração de 3 de 89 a 10 de 89. Declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do decreto 2445/88 e 2449/88. Autorizou as autoras a compensar os créditos decorrentes da ação com as parcelas vincendas do PIS. Estabeleceu regras de atualização da indexação. Houve recurso e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento aos apelos e deu parcial provimento à remessa oficial. Esclarece a decadência, considerando caduco o direito ao ressarcimento de parcela recolhida antes de 5 de 11 de 89. Esclarece que, em razão dos efeitos lex tunc, da nulidade do decreto 2445 e 2449, a contribuição do PIS passa a ser devida dos moldes da Lei Complementar 770 e 17/73, sendo correspondente a 5% sobre o valor do imposto de renda devido, mais igual valor com recursos próprios, PIS e PIC. A repetição deve restringir-se à diferença entre o valor recolhido na forma do decreto dos decretos-leis e o devido nos moldes das leis complementares. Afastou o expurgo do IGPM relativo a 7 e 8 de 94, firmando posição pelo uso apenas da UFI. Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, apenas por fim de pré-questionamento. O processo transitou em julgado. Prossegue o texto do despacho decisório, da tempestividade do pedido. O reconhecimento do direito creditório deve ser precedido pela avaliação de tempestividade do pedido. No caso em comento, houve manifestação expressa do tribunal nos seguintes termos. Nos tributos sujeitos ao regime de homologação, como é no caso do PIS, o prazo decadencial para a repetição do débito é de 5 anos. CTN, artigo 161, 168 e 165. Contados da data de extinção do crédito tributário, que, por sua vez, ocorre com a antecipação do pagamento, a antecipação do imposto e a homologação. CTN, artigo 156, inciso 7. Não havendo provas nos autos da existência de homologação de que trata o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, vislumbra-se ocorrência da homologação tácita após 5 anos da data da antecipação e recolhimento do tributo. Dessarte, conta-se 5 mais 5 anos. Tendo sido ajuizada a presente ação em 5 de 11 de 99, resta em tese caduco o direito ao ressarcimento das parcelas recolhidas antes de 5 de 11 de 89. Assim, considera-se no campo dos créditos, em atenção à determinação judicial, apenas o recolhimento ocorrido após aquela data. Dos recolhimentos considerados, da análise da documentação disponível, observa-se que o interessado apresentou, para efeitos de composição dos créditos reconhecidos judicialmente, um demonstrativo denominado atualização das antecipações tributárias pela Selic, que apresenta como saldo inicial a corrigir o valor de R$ 42.384,03. Tal valor foi obtido a partir de 2 planilhas denominadas Planimec, e que registram os cálculos da atualização dos valores recolhidos até a data de 23 de janeiro de 2003. A primeira planilha corresponde a valores recolhidos pela empresa Herbert José Quilin e Filhos, Limitada, que é o nome empresarial anterior da empresa em Estação Rodoviária do Rio Grande, Limitada, CNPJ tal, titular deste processo, conforme consta conforme consulta ao sistema CNPJ. A segunda planilha corresponde aos valores recolhidos por Herbert José Quilin, CNPJ tal. Constata-se assim que os créditos apresentados
para a compensação de débitos da empresa, a Estação Rodoviária de Rio Grande Limitada, são originados de duas empresas com inscrição de CNPJs distintas. Em que pese as duas empresas apresentarem o senhor Herbert José Aquino, CPF tal, como titular responsável, conforme consulta ao sistema CNPJ ou CPF responsável e constar uma referência na identificação das partes da ação ordinária que poderia induzir ao entendimento diverso, a expressão Herbert José Aquino, entre parênteses, após a identificação da parte Herbert José Aquino e Filhos, o fato é que não há registro de informação obrigatória perante o CNPJ no sistema da RFB de que tenha havido relação de sucessão empresarial entre as duas empresas. Letra A. Não há registro no sistema CNPJ que a empresa Estação Rodoviária Rio Grande Limitada, CNPJ tal, seja sucessora ou sucedida pela empresa Herbert José Aquino, CNPJ tal. B. Não há registro no sistema CNPJ que a empresa Herbert José Aquino, CNPJ tal, seja sucessora ou sucedida pela empresa Estação Rodoviária Rio Grande Limitada, CNPJ tal. C. A empresa Herbert José Aquino foi baixada no sistema CNPJ em novembro de 2002, tendo como data de encerramento por liquidação voluntária o dia 31/5/96. A empresa Estação Rodoviária do Rio Grande Limitada, CNPJ tal, iniciou suas atividades em 29/1/91. Portanto, as duas empresas coexistiram no período de 29/1/91 a 31/5/96. D. A atividade principal da empresa Herbert José Aquino, CNPJ tal, tabacaria, é totalmente diversa da atividade da empresa Estação Rodoviária de Rio Grande Limitada, CNPJ tal. Terminais rodoviários e ferroviários. Não estando firmada convicção sobre a relação de sucessão empresarial entre as duas empresas, considerou-se na apuração dos créditos para os efeitos de compensação neste processo administrativo apenas os recolhimentos realizados sob o CNPJ número tal, que é da recorrente, CNPJ, dos valores devidos. Conforme já registrado no item do direito creditório acima, a decisão judicial esclarece que o valor do direito reconhecido judicialmente restringe-se à diferença entre o que foi recolhido da forma dos decretos 2445 e 2449 e o devido nos moldes da Lei Complementar 770 e 1773. Tal disposição justifica-se, dado que a declaração de nulidade daqueles decretos-leis não implica reconhecer ao contribuinte o direito de isenção do PIS. Implica, isto sim, no retorno à sistemática anterior de apuração do cálculo do PIS, com base na Lei Complementar 770 e suas alterações. O contribuinte, entretanto, ao informar os valores componentes do crédito para efeitos das compensações pretendidas, deixou de observar o disposto na decisão judicial e não excluiu do cômputo dos créditos os valores devidos a título de PIS, conforme a Lei Complementar 770 e suas alterações. Assim, e para efeito de apurar corretamente os créditos decorrentes da ação judicial, o contribuinte foi intimado a apresentar as declarações de imposto de renda, pessoa jurídica, referente ao período de constituição do crédito. Como não apresentou, tomamos por base os valores registrados na base de dados da RFB, sistema IRPF. Os dados coletados referentes ao imposto de renda devido no período foram inseridos na planilha denominada Planilha de Apuração do PIS Devido, em que apurou-se o valor período a período do PIS devido pela empresa, pela sistemática do PIS-REPIC. Da apuração dos créditos. Os valores dos créditos disponíveis foram, então, apurados na planilha denominada Planilha de Apuração de Créditos, em que foram considerados os recolhimentos efetuados pela empresa pela sistemática dos Decretos-Lei 2445 e 2449, de 88, bem como os valores devidos nos moldes da Lei 770 e 1773. Da compensação. Após apurados os créditos, procedeu-se à impugnação do sistema de apoio operacional dos créditos decorrentes de julgamento de mérito da ação judicial número tal, aos débitos apresentados nas decompes apresentadas pelo
pelo contribuinte, verificando-se a insuficiência dos créditos para amparar a totalidade das compensações pretendidas. Com estas considerações, há de se homologar as declarações de compensação até o limite dos créditos disponíveis. Notificada do despacho decisório em 9 de 1 de 2009, em 3 de 2 de 2009, o contribuinte interessado apresentou manifestação de conformidade de folhas tais do processo argumentando que segue. Sob a alegação de legitimidade ativa pelo fisco para retirar o direito creditório em análise dos recolhimentos efetuados em nome da empresa Heberto José Killing, diz a interessada. Muito embora seja indiscutível que os créditos dizem respeito aos CNPJ distintos, não se pode perder de vista que os créditos foram judicialmente pleiteados em nome da empresa Heberto José Killing e Filhos Limitada, sendo que no processo judicial foi apresentada tal sucessão, a qual não foi objeto de impugnação pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a qual deveria ter arguído a ilegitimidade ativa da Heberto Killing e Filhos Limitada, para com os créditos da firma individual de Heberto José Killing. Nesse sentido, o juiz determinou em sentença o direito das autoras compensar os créditos decorrentes da estação com as parcelas vicindas do PIS. Pois bem, os créditos compensados pela recorrente dizem respeito a guias anexas ao processo, cuja ilegitimidade ativa não foi impugnada e, portanto, deve ser considerada para fim de incorporação deste direito da firma individual ao patrimônio jurídico da Heberto José Killing e Filho. Assim, deve ser reformada a decisão para que os valores pagos pela empresa individual Heberto José Killing sejam reconhecidos como crédito incorporado ao patrimônio da empresa Heberto José Killing e Filhos Limitada, que foi incorporada pela recorrente, uma vez que os mesmos constaram do processo e foram reconhecidos por sentença como crédito da autora Heberto José Killing e Filhos Limitada. Em outro eixo, a manifestação de conformidade aponta vício no despacho decisório para processamento de direito de defesa. A decisão recorrida não apresenta nem o cálculo do PIS/PIC que utilizou para deduzir parte do crédito compensado, nem os índices aplicados a tais valores, para fim de aferição do mesmo. Assim, a decisão recorrida tratou unicamente de informar a recorrente que foi procedido uma compensação do crédito compensado com um débito exigível à luz da legislação vigente, Lei Complementar 770 e suas alterações, sem que fosse dado vistas à recorrente do cálculo para que dele pudesse avaliar se o cálculo atendeu à disposição sentencial relativa aos índices de correção aplicados, uma vez que a recorrente efetuou as compensações do indébito, a partir da aplicação dos seguintes índices de correção monetária, deveria ter sido apresentado o cálculo com a decisão recorrida para verificar se tais índices foram efetivamente aplicados pelo sistema de cálculo da Secretaria da Receita Federal. Aqui tem os índices que ele informa aí. Cumpre também destacar que a decisão que apontou crédito compensado a maior não apontou de forma clara capaz de viabilizar o exercício contraditório do contribuinte quais foram os índices utilizados se foi efetivamente realizada a apuração. Ao contrário da demonstração apresentada pela recorrente, a decisão que homologou parcialmente as compensações e glosou parte da compensação, implicando daí a exigência de um débito no valor atualizado, representado pelos DARFs, que instrui a decisão, sem, contudo, apresentar o cálculo. Assim, a decisão deve ser anulada, pois não apresenta critério objetivo de apuração do crédito declarado indevido no processo e sua correção monetária que implicou na glosa parcial indevida da compensação, e por decorrência do cesseamento do direito de defesa. A comprovação da alegação feita no item anterior decorre da conferência da tabela utilizada pela fiscalização federal, cujos resultados, se checados, não conferem com os valores apontados na contabilidade do contribuinte. Desta forma, que se dá provimento para reformar a decisão que glosou a compensação efetuada, uma vez que a diferença apontada decorreu da correção e apuração equivocadas do crédito. Em 12 de 9 de 2014, por meio do despacho decisório número 3 de 2014, estabelece uma quarta turma de julgamento, a fim de que fosse garantido o pleno exercício do direito de defesa, baixou os autos em diligência, solicitando que a unidade local desse ciência interessada das planilhas de cálculo e do direito de crédito que embasaram o despacho decisório sobre o debate. Conforme a R, a contribuinte foi certificada dos citados demonstrativos.
Não se manifestou a contribuinte dentro do prazo de 30 dias que lhe foi aberto. Os autos retornaram a esta unidade para prosseguimento. Ato contínuo, a DRJ Ribeirão Preto de São Paulo julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita. Aí a decisão, e foi negado o provimento, né? Foi considerado improcedente a manifestação de conformidade. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente depois do presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. É o relatório. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Em suma, a questão discutida nos autos diz respeito ao direito creditório da recorrente reconhecido em provimento definitivo na ação ordinária número tal para repetir os valores de PIS pago maior com base no faturamento dos períodos efetuados entre fevereiro de 91 e fevereiro de 96, afastados do decreto 2445 e 2449, a parte que excedeu o PIS devido na modalidade da Lei Complementar 770. A autoridade tributária efetuou a verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, realizando o encontro de contas entre o que foi pago com base no faturamento do mês, conforme preceituava o decreto 2445 e 2449, e o devido com base na Lei Complementar 770 PIS/PIB, em cumprimento que determinou a decisão judicial. Em sede preliminar, a recorrente pede a nulidade do despacho decisório e processamento de direito de defesa. Afirma que a autoridade administrativa responsável pelo despacho decisório não identificou com clareza os motivos que justificariam a homologação apenas parcial das compensações pleiteadas pela empresa. O despacho apenas afirma que se estaria dando cumprimento à decisão judicial, sem, no entanto, apresentar os cálculos do PIS/PIS/REPIC que utilizou para deduzir parte do crédito compensado. Tampouco informou os índices aplicados a tais valores. Não procede a reclamação da recorrente. Como se pode observar nas e-folhas 354, a autoridade fiscal juntou aos autos a planilha denominada Planilha de Apuração do PIS Devido, na qual apresenta os cálculos do PIS/REPIC devido com base na receita formada pela própria empresa, as DPJs do período. Na planilha denominada de Planilha de Apuração dos Créditos, na folha 355 e 356, são apresentados os valores de saldos remanescentes aptos a serem utilizados na compensação. Além disso, restou indicado na planilha de apuração dos créditos, na planilha de apuração dos créditos, que os créditos apurados no período de 1 de 91 a 11 de 91 foram corrigidos na forma da norma de execução SRF-COSIT-COSAR de 897. A referida norma prevê a aplicação dos seguintes índices ao período. Certo? Aqui tem a planilha dos índices aplicados. Os valores apurados após esse período, por sua vez, tiveram sua atualização pelo OFI, conforme indicado na planilha de folhas 355. Como se pode notar no recurso, o contribuinte se limitou a discordar da forma de cálculo efetuada pela autoridade fiscal, sem indicar os pontos possíveis de erro cometidos, de divergência ou imprecisão dos referidos cálculos. As suas argumentações sobre as diferenças de cálculo, diferenças de crédito de tributos apuradas, sem essa demonstração do erro alegado, por meio de planilha ou memórias de cálculo e indicação dos pontos de divergência, passam a ter um caráter de generalidade e imprecisão, o que leva necessariamente ao seu não acolhimento no julgamento. Assim, não se identifica qualquer vício na motivação apresentada no despacho decisório, vez que os fatos que ensejaram o deferimento parcial do crédito estão suficientemente descritos na informação fiscal e planilhas, o que propiciou à empresa recorrente exercer plenamente o seu direito de defesa, como de fato fez no presente processo. No mérito, a recorrente se resigna contra a desconsideração dos cálculos dos dados recolhidos pela empresa Herbert José Quilho, empresa individual, CNPJ tal, conforme dados apresentados, folha 194 a 203, supostamente incorporada pela empresa recorrente. Segundo explica a autoridade fiscal, a referida ação judicial que fundamenta o pedido apresentou como autoras da ação as empresas Transporte Everest, CNPJ tal, e Herbert José Quilho Filhos Limitada, atual Estação Rodoviária Rio-Grandense.
O crédito de PIS foi deferido parcialmente porque a auditoria desconsiderou os valores recolhidos pela empresa Herbert José Quille, empresa individual, CNPJ tal, sob o fundamento de que não há registro de informação obrigatória perante CNPJ no sistema da RFB ou qualquer outro documento nos autos de que tenha havido relação de sucessão empresarial entre essa empresa e a recorrente. Nessa questão, foi precisa a análise feita no acordo recorrido, de forma que adoto os seus fundamentos como minha razão de decidir, os quais transcrevo a seguir. Conforme se verifica nas folhas 150, as autoras da ação judicial que dá substrato ao crédito compensado se identificaram como Transporte Everest, CNPJ tal, e Herbert José Quille Filho Limitado. Essas, as duas pessoas jurídicas que se beneficiaram do julgado. Também se beneficiam do julgado as pessoas jurídicas que com elas tenham vínculo de sucessão, já que herdam direitos e deveres. Vale lembrar que o Poder Judiciário, no âmbito da citada demanda, não examina quais pessoas jurídicas tenham sido sucedidas pelas autoras, e aquele mesmo poder, por óbvio, também não pode prever quem irá suceder. Cabe aos operadores do direito verificar a linhagem sucessória das beneficiárias da ação e é necessária que se insere a inspeção efetuada pela unidade local. No caso em tela, apesar da inscrição Herbert José Quille, entre parênteses, após a menção da coautora Herbert José Quille e Filho Limitada, a peça que inaugurou a ação judicial, sugerindo a relação de sucessão entre as pessoas jurídicas, o fato é que a suposta sucessão não está registrada no sistema da Receita Federal do Brasil e tampouco traz a interessada aos autos documentos que comprovem que a firma Herbert José Quille Limitada é sucessora da pessoa jurídica Herbert José Quille. Eu acho que é firma individual, né? Empresas, inclusive, com número de CNPJ distinto. A simples menção feita pela autora no cabeçalho da inicial não é suficiente para comprovar o evento sucessório. Ademais, as decisões judiciais não se pronunciaram a respeito da alegada sucessão, cabendo a esse exame o aplicador da decisão passada em julgado, que no caso é a Receita Federal do Brasil, uma vez que a contribuinte preferiu reaver o direito de crédito na esfera administrativa, abrindo mão da execução judicial. Nesse contexto, não há sentido em cogitar de preclusão do direito de a Fazenda Pública barrar pagamentos que não se relacionam às benfeitorias da decisão judicial, as beneficiárias da decisão judicial. Pesquisa executada pela DRF, de fato, não aponta a relação de sucessão entre as nomeadas pessoas Herbert José Quille Limitada e Herbert José Quille Limitada e Heriberto José Quille. Pelo contrário, o que denunciou a pesquisa foi a coexistência das duas pessoas jurídicas no período de formação do período do direito de crédito em disputa. Correta, sim, a orientação adotada no despacho decisório. No recurso voluntário, a empresa não trouxe qualquer elemento novo que provasse a relação de sucessão entre as empresas, devendo, dessa forma, ser mantida a decisão recorrida. Por fim, cumpre lembrar que nos casos de processo de compensação, restituição ou ressarcimento, cabe ao contribuinte provar o seu direito creditório que alega. Ele deve trazer aos autos os elementos probatórios correspondentes que demonstram a liquidez e certeza do crédito. Isso é o que conclui o artigo 3731 do Código de Processo Civil e CPC, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. No entanto, apesar da legislação atribuir à recorrente a prova de seu direito, no caso analisado, constata-se que ela não trouxe aos autos elementos hábeis suficientes para demonstrar que faria jus à totalidade do crédito de PIS pleiteado. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok. Posso tirar uma dúvida? Sim, claro. Pois não, tem a palavra, Thaís. Sobre a questão da legitimidade ativa, eu só fiquei um pouco em dúvida, porque a gente está julgando a Estação Rodoviária Rio Grandense LTDA. Isso. Que ela... de outra empresa. Mas que ela é da Herbert ou da outra, e lá? Eles devem ter sócios em comum. Eu acho que é o mesmo sócio, né? A firma individual e
e essa Herbert e Filhos, né, que é o atual rio-grandense, o atual momento que foi protocolizado o processo. Mas ela não provou nenhuma relação de sucessão entre elas, não há documento. Eu entendi. Eu fiquei meio assim a princípio, porque o artigo 508 do CPC fala que consideração deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, tanto quanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, né? Então, assim, se o Poder Judiciário falou que era para as requerentes e ela é uma das requerentes, a gente deveria dar o crédito, mesmo se isso não foi objeto de debate no Poder Judiciário. Eu estou até com outro caso, assim, que a própria Procuradoria assume que ela comeu bola, que não foi objeto de debate, mas estava no pedido, então transitou em julgado, né? Mas pelo que eu estou entendendo aqui, ela não é recorrente. É isso, né? Você fala no processo judicial. No processo judicial. Pelo que consta aí, o único indicativo que a empresa alega é que, entre parênteses, depois do nome da empresa da requerente, que é a Herbert, Herbert e Filhos, ele coloca entre parênteses o nome da empresa individual, só que é coincidente com o nome da empresa, né? Tá. Isso aí não torna ela uma sujeitativa no processo. Tá. Não mesmo. E também não mostra que há relação de sucessão entre elas. Não, sendo isso, então eu tinha entendido bem mesmo. Então tá, não, acho que é isso mesmo, presidente. Ela não é parte na ação, tá? E ela não demonstrou nada diferente disso. Então, tá perfeito. Obrigada, Pedro. Mais algum esclarecimento? Podemos ir ao voto? Então, Cíntia? Eu vou acompanhar o relator. Renan? Com o relator. Renata? Acompanho o relator. Carlos Alberto? Com o relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Agora já passamos para o 57, Madevale Agroindustrial, também de relatoria do Pedro. Tem a palavra. Por bem relatório de fato, relatório da decisão recorrida com intervisos acréscimo. Tanto o presente processo de declaração de compensações apresentada pelo e-mail eletrônico, PERDECOM, nas quais o contribuinte requer a compensação de débitos com crédito da corrente da ação ordinária número tal, processo de habilitação de crédito número tal. E do despacho decisório. Em análise aos autos, DRF Joaçaba, mediante despacho decisório 134, de 3 de fevereiro de 2009, com base na informação fiscal SECAT, processo administrativo 283/2008, extraído do processo administrativo número tal, fundamenta que, após terem sido efetuados os cálculos e imputações, concluiu-se que o crédito a quem tem direito a contribuinte totaliza 27.234,53, atualizado até 1 de janeiro de 96, passando a incidir a taxa Selic. Tal valor, entretanto, é inferior ao montante dos débitos incluído na declaração de compensações apresentada, este vinculado, PERDECOMPS números tais aqui, da manifestação de conformidade. Inconformada com o deferimento parcial, a contribuinte apresenta a manifestação de conformidade, as folhas 30 a 36, na qual alega que obteve êxito na ação ordinária número tal, em que o Poder Judiciário, mediante decisão judicial transitada em julgado pela inconstitucionalidade da exigência do PIS na forma dos decretos, leis 2445 e 2449, determina a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título. A contribuinte se insurgiu contra a decisão, conforme manifestação de conformidade, as folhas 30 a 39, suscitando inicialmente a nulidade do despacho decisório, por considerar que foi cesseado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, argumenta que não é possível identificar com clareza os motivos que justificariam a homologação apenas em parte das compensações pleiteadas, que da decisão recorrida consta apenas que se estaria dando cumprimento à decisão judicial conforme informações contidas na informação fiscal SECAT, mas que, no entanto, a mencionada decisão judicial não trouxe em seu bojo, obviamente, nenhuma autorização para que a Receita Federal exigisse eventuais débitos da empresa. Acrescenta que, além disso, não há nenhuma demonstração
nenhum demonstrativo que justifique a diferença e não homologada pela Receita Federal, ou ainda quais seriam os débitos da empresa. No mérito, reclama que a autoridade administrativa apurou o crédito da empresa, levando em consideração períodos de apuração nos quais não havia débito tributário, mas que, no entanto, a sentença judicial é suficientemente clara ao condenar a União Federal a restituir à empresa os valores indevidamente recolhidos a título de PIS/PASEP, com base nos decretos 2445 e 2449. Defende que a Receita Federal do Brasil entende que a empresa é devedora de PIS relativamente aos períodos de apuração mencionados em suas informações. Cabe a ela constituir os créditos tributários através do lançamento nos termos do artigo 30 e 142 do CTM. Argumenta que somente agindo de acordo com estes dispositivos, o fisco possibilitaria a empresa defender-se de eventuais débitos que lhe são imputados. Para corroborar tal argumento, traz decisão sobre idêntica discussão proferida pela segunda turma da Subseção Judiciária de Joaçaba, Santa Catarina, do Tribunal Regional Federal, TRF da 4ª Região. Acrescenta que, ainda que tal possibilidade pudesse ser aceita, os supostos débitos de competência 9 de 91 a 12 de 91, 12 de 94, 1 de 95 e 2 de 95, e 7 de 95 a 10 de 95, estão atingidos pela decadência, seja pela aplicação ao caso do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, ou artigo 173, inciso 1 do CTN. Alega ainda que o FII é utilizado como índice de atualização de tributos indevidamente recolhidos no período de 1 de 92 a 12 de 95 é mensal e não diária, nos termos do artigo 66, parágrafo 3º da Lei 8383/91. Por fim, pugna pela nulidade do despacho decisório, ora recorrida e alternativamente que sejam integralmente homologadas as compensações. Da diligência fiscal. Diante da argumentação da contribuinte, os autos retornaram à DRF de origem para a realização de diligência, com o objetivo de a. Refazer os cálculos referentes ao crédito a ser concedido ao contribuinte, observando apenas os valores pagos pelo contribuinte em valor superior ao devido, e abstendo-se em prosseguir com a apropriação desses valores em relação a débitos não declarados em DCTF ou não constituídos por lançamento fiscal. Certo? Letra B. Anexar ao presente processo os cálculos originais efetuados pela DRF que resultaram nos valores concedidos. Refeito o cálculo nos termos demandados pela DRJ, o crédito apurado foi no montante de R$ 29.929,49, atualizado até 1 de 96, ou de R$ 99.991,31, atualizado até 30 de 10 de 2008, data da transmissão da primeira DECOM. Foram juntados documentos de folha 71 a 313. Da manifestação de inconformidade contra o resultado da diligência, da manifestação de inconformidade do resultado da diligência. Cientificada do resultado da diligência fiscal, a recorrente manifestou, alegando que, seguindo as determinações contidas na decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação ordinária número tal, o crédito da empresa é 111.544,03, atualizado até 30 de 10 de 2008, que, portanto, mesmo o novo cálculo elaborado pela repartição de origem merece prevalecer, embora esteja menos incorreto do que o inicial. Certo? Insiste na nulidade do despacho decisório pela ausência de indicação dos pressupostos fáticos que levaram à não homologação integral das compensações. Defende que o crédito em apreço deve ser apurado exatamente nos termos da decisão judicial transitada em julgado, no caso BTN, entre 8,90 e 2,91, com os expurgos do EPC, previsto pela súmula 37 TRF da 4ª Região, e NPC entre 3,91 e 2,91, o FII entre 1,92 e 12,95 e Selic de 1,96 em diante. Novamente coloca que o FII utilizado como índice de atualização de tributos indevidamente recolhido no período de 92 a 12,95 é mensal e não diária, nos termos do artigo 66, parágrafo 3º da Lei 8.391. Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas necessárias para o direito da questão. A contínua DRJ Ribeirão Preto, São Paulo, julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrito.
que tem a decisão, né, que a manifestação de conformidade foi considerada improcedente, direito creditório não reconhecido. Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou quase as mesmas questões preliminares e de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade, apenas acrescentando o pedido de nulidade do acordo recorrido, haja vista que os julgadores da instância COR deixaram de se pronunciar sobre o resultado da diligência realizada, que reconheceu como parte montante adicional do direito pleiteado. É o relatório. Então, vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Em suma, a questão discutida nos autos diz respeito ao direito creditório da recorrente, reconhecido em provimento definitivo na ação judicial número tal, para repetir os valores de PIS paga maior com base no faturamento do período de 7,90 até o fato gerador 10,95, decreto de lei 2445, 448, na parte que excedeu o PIS devido na modalidade prevista na lei complementar 770. A autoridade tributária efetuou a verificação da certeza de liquidez do crédito pleiteado, realizando um encontro de contas entre o que foi pago com base no faturamento do mês, conforme preceituado nos decretos 2445 e 2449, e o devido com base na lei complementar 770 do PIS, em cumprimento que determinação judicial, em verbos, que tem a parte da decisão judicial, né, que é necessário ler. Em sede preliminar, a recorrente pede a nulidade do despacho decisório por cesseamento de direito de defesa. Afirma que a autoridade administrativa responsável pelo despacho de decisão não identificou com clareza os motivos que justificariam a homologação apenas parcial das compensações pleiteadas pela empresa. Tal despacho apenas afirma que estaria dando cumprimento à decisão judicial. No entanto, a referida decisão não trouxe em seu bojo nenhuma autorização para a Receita Federal exigir eventuais débitos da empresa. Além disso, nas citadas informações, não há nenhum demonstrativo que justifique a diferença não homologada pela Receita Federal, ou ainda mais, quais seriam os débitos da empresa. Em que pese as considerações da recorrente, entendo que eu não lhe assiste razão. Conforme se pode conferir no termo denominado Informação Fiscal, SECAT, Processo Administrativo 283/2008, que serviu de base para habilitação do crédito, a motivação do deferimento parcial do crédito está suficientemente explicitado, com a indicação do conteúdo da decisão judicial, a metodologia de cálculo adotada na tabela demonstrativo de saldo de pagamentos, folhas 163 a 166 do processo de habilitação de crédito, bem como tabela comparativa entre o valor apurado pelo contribuinte e a autoridade fiscal, inclusive informando quais os principais aspectos que levaram à divergência de cálculos. Além disso, os julgadores da DRJ ainda baixaram o processo em diligência fiscal para que a unidade de origem juntasse aos autos os cálculos originais ao crédito a ser concedido, realizados e os refizesse, observando apenas os valores pagos pela contribuinte em valor superior ao devido e abstendo-se em proceder com a apropriação destes valores em relação a débitos não declarados em DCTFs ou não constituídos por lançamento fiscal. A autoridade fiscal atendeu ao solicitado pela DRJ, juntando aos autos planilhas com os cálculos na forma solicitada pela DRJ. Assim, não se identifica qualquer vício na motivação apresentada no despacho decisório, vez que os fatos que ensejam o deferimento parcial do crédito estão suficientemente descritos na informação fiscal, o que propiciou à empresa recorrente exercer plenamente seu direito de defesa, como de fato fez no presente processo. No que se refere ao pedido de nulidade do acordo recorrido, entendo que a matéria alegada, qual seja, crédito reconhecido em diligência fiscal não apreciado pela DRJ, confunde-se com mérito, devendo ser abordado oportunamente nesta parte do voto. Certo? Aqui a questão, a DRJ, o contribuinte questionou que estavam sendo cobrados valores que não eram declarados, que superaram o valor declarado, né, pelo decreto 77, pelo 2448, 2449, valores que apurado pelo 770, que eram maiores do que esses valores declarados
originalmente, estavam sendo compensados com os créditos de períodos anteriores. Então, foi baixado em diligência para que fosse feito a correção sem haver esse aproveitamento de crédito para essas diferenças entradas. Certo? Então, dando continuidade. No mérito, a recorrente se insurge quanto à forma supostamente ilegal e divergente à decisão judicial, como a autoridade tributária realizou os cálculos do indébito tributário. Segundo afirma, o crédito de PIS foi apurado levando em consideração períodos de apuração nos quais não havia indébito tributário, ou seja, nas competências que o saldo ficou negativo entre o que foi apurado com base no decreto 2445 e 2449 e os devidos de acordo com o decreto 770, o auditor utilizou para reduzir o direito creditório apurado em períodos anteriores, com razão a recorrente. Deixa eu retirar essa crase logo aqui, acho que vai. Tal fato ocorreu nos cálculos efetuados, inclusive foi confirmado na informação fiscal de folha 16 e 21, conforme trecho abaixo descrito. Né? Os débitos do PIS recalculados consoante as determinações judiciais foram do período de 7,90 a 10,95 e como crédito foram considerados DAFs do período de apuração PA 7,90 a 10 de 95. Apurados os débitos de PIS, amortizamos esses débitos com os pagamentos DAF, primeiramente com os DAF do respectivo fato gerador. E havendo saldo devedor do débito, o mesmo foi amortizado com o saldo credor do pagamento de DAF, mais antigo. Né? Nas competências em que a empresa apresentou em débito tributário, como a empresa realizou um lançamento por homologação e pagou o respectivo débito do PIS sobre o faturamento, fato comprovado nos autos, não há necessidade de novo lançamento para se exigir o PIS nos moldes da Lei Complementar 770. Isso ocorre porque a empresa permaneceu sujeita à mesma contribuição, somente alterando-se a sua forma de apuração. Houve a necessidade apenas de realizar uma revisão e adequação dos cálculos a fim de se apurar o valor devido, sem a necessidade de novo lançamento. Quanto a este aspecto, o STJ já se posicionou em recurso especial representativo de controvérsia, inferindo a desnecessidade de novo lançamento quanto à apuração do indébito de PIS em face da reconhecida inconstitucionalidade do decreto 2445 e 2449. Segundo o Tribunal Superior, o caso se enquadraria na hipótese constante no artigo 144 CRM, não havendo a necessidade de novo lançamento para exigir o PIS sobre a nova modalidade prevista na Lei Complementar 770, conforme abaixo. Então, acho que eu vou passar esse, já do conhecimento de vocês, esse julgado, né? E eu vou aqui para o final desse volta. No caso ora analisado, observa-se que nos meses em que o PIS apurado pela Lei Complementar superou aquele calculado sobre o faturamento, pelos decretos 2445 e 2449, a fiscalização compensou esse débito com créditos apurados em períodos anteriores, conforme afirmado pela própria auditoria, como antes demonstrado. Entendo que o procedimento adotado pela auditoria fiscal na apuração da certidão de liquidez do crédito está incorreto. Isso porque, em qualquer parcela de PIS apurada que supere aquele apurado no período de... Ficou muito apurado aqui, tenho que mudar depois aqui. No período de apuração mensal original, exige-se a realização de lançamento fiscal de ofício para ser exigido da empresa recorrente, nos termos do artigo 142 do CTN, desde que esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária. Essa tem sido a jurisprudência pacífica das turmas do CAF, conforme exemplifica a emenda seguinte transcrita. Certo? Aqui eu transcrevo aí uma emenda aqui do conselheiro Aldir Navarro Bezerra. Observa-se nos autos... Observa-se nos autos que a instância julgadora COR baixou o processo em diligência para que a autoridade fiscal refizesse os cálculos referente ao crédito a ser concedido a contribuinte.
observando apenas os valores pagos pelo contribuinte em valor superior ao devido, e abstendo-se em proceder com a apropriação desses valores em relação a débitos não declarados em CTF ou não constituídos por lançamento fiscal. Embora a DRJ tivesse determinado a realização da referida diligência, deixou de fazer referência ao seu conteúdo no acórdão proferido, não deferindo o crédito adicional reconhecido pela DRF de origem. Certo? Entendo que o referido crédito pode ser reconhecido no julgamento dessa instância de julgamento, não sendo o caso de declaração de nulidade do acórdão recorrido como pleiteia recorrente, visto que, quando se puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, como ocorre no presente caso, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do parágrafo 3º do artigo 59 do decreto 70.235/72 em verbo. Eu transcrevo aí o parágrafo 3º. Dessa forma, o direito creditório adicional apurado pelo recálculo realizado em sede de diligência fiscal deve ser reconhecido por estar em consonância com a legislação anteriormente exposta. No que concerne ao FII a ser utilizado, a recorrente afirma que seu crédito não foi atualizado nos termos da decisão judicial transitada em julgado. Alega que, com relação à atualização monetária, ao FII a ser utilizada como índice de atualização de tributos indevidamente recolhidos no período de 1 de 92 a 12 de 95, é mensal e não diária, nos termos do artigo 66, parágrafo 3º da Lei 8383/91. A decisão judicial abordou o tema da atualização do crédito nos seguintes termos. Aqui vem a decisão, né? Ele fala só de FII, não fala se é mensal ou diária na decisão aí. Percebe-se que na decisão judicial não há determinação para a utilização de FII mensal ou diária. Assim, constando apenas a determinação que se utiliza o FII do período de 1 de 92 a 12 de 95, sem especificação de qual, se diária ou mensal, cabe à autoridade fiscal utilizar-se dos índices e critérios prescritos na legislação vigente à época. Observa-se nos autos que o auditor seguiu os seguintes parâmetros, conforme determinado na decisão judicial, com base nos índices da BTN, de 2 de 89 a 1 de 91, e NPC, de 2 de 91 a 12 de 91, FII, de 1 de 92 a 31 de 2 de 95, incidindo ainda os expurgos contidos na súmula 37 do TRF da 4ª Região. A partir de 1 de janeiro de 96, foi aplicada a taxa Selic, consoante dispõe o parágrafo 4, artigo 39 da Lei 9.250/95. Com relação à indexação pelo FII, a auditoria explica o motivo da divergência dos cálculos efetuados pela empresa e afirma que nos seus cálculos foram aplicados ao FII diária e mensal, de acordo com o período a que se refere o crédito e de legislação aplicável ao caso, como se pode conferir no trecho abaixo. Certo? Aqui, até determinado período, foi aplicado o FII diário e depois, a partir de 29 de 8 de 94, foi aplicado ao FII mensal, que era o que a lei proibia. Depende desse trecho que a auditoria aplicou o FII mensal a partir de 29 de 8 de 2004, não havendo, portanto, controvérsia sobre esse nos autos. Com relação ao período anterior a 29 de 8 de 94, a legislação aplicada à época era o parágrafo 3º, artigo 66 da Lei 8383 de 91, em verbis. Os tributos e comissões relacionados a seguir serão convertidos em quantidade de FII diária pelo valor desta. Aí tem o inciso 4º aqui, contribuições para o FII social, PIS/PASEP, e sobre o açúcar e o álcool, né? A contribuição para o açúcar e o álcool, no primeiro dia do mês seguinte, do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. Artigo 66. Nos casos de pagamento indevido ao maior de tributos e contribuições federais, incluindo previdenciária, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subsequente. Parágrafo 3º. A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição corrigido monetariamente com base na variação do FII. No período de 1 de 1 de 92 até 28 de 8 de 94, a FII aplicável é diária,
Isso porque a legislação determinava que o tributo apurado no mês seria convertido em um FII pelo índice diário do primeiro dia do mês seguinte e reconvertido em moeda pelo FII do dia do pagamento até o dia 20 desse mesmo mês. No caso de restituição, da mesma forma, bastaria que se convertesse o valor ao FII do dia do pagamento, de forma que, assim, o contribuinte receberia em um FII exatamente o mesmo valor que teria pago. Como bem ressaltado pelo conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, em análise da mesma matéria sobre a possibilidade de indexação pela UFI mensal na repetição de débitos tributários, aí ele cita que adotar o FII do mês anterior implicaria a apuração de um valor maior em um FII, o que não se justifica. Se para o efeito da apuração do valor a pagar a lei não adotou esse critério, exatamente para beneficiar o contribuinte, não faz sentido na restituição adotar injustificadamente um critério que prejudique o fisco. Dessa forma, entendo que a indexação do período de 1 de 92 até 28 de 8 de 94 foi efetuada nos termos da legislação vigente à época, não ensejando qualquer reparo na decisão de piso quanto à indexação do crédito pela UFI diária. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de piso do contribuinte apurado em diligência fiscal de folhas 314 e 315, no montante de R$ 29.929,49 e atualizado até 1 de 1 de 96. É como voto. Ok, obrigado, Pedro. Algum esclarecimento? Podemos ir para o voto? Então, Cíntia, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Ok. Silvio, Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Carlos Alberto? Acompanho o relator. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho o acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito PIS do contribuinte apurado em diligência fiscal no montante de R$ 29.929,49, atualizado em 1 de 1 de 96. Ok, Pedro. Agora passamos para os itens 58 e 59, posto de gasolina Catonho Limitado de relatoria do Renan. São iguais, Renan? São. Um é PIS e outro é COFINS. Ótimo. Eu vou usar o 2003-93, tá? Ok. Peço paciência para o colegiado no julgamento desse processo. Vamos lá. É um tema um pouco controverso, porque teve controvérsia no Poder Judiciário, controvérsia na DRJ, tem controvérsia no CARF, então eu vou tentar fazer uma explanação de tudo que aconteceu, explicar qual foi a controvérsia na DRJ, explicar como esse tema é visto dentro do CARF, para só então me posicionar. Então, julgamento, auto-infração lavrado para exigência de COFINS, referente ao período de apuração fevereiro de 99 a junho de 2000, com multa proporcional de 75% nos termos do 44.1 da 9.430 de 96. Conforme se extrai do termo de constatação de irregularidades de intimação, contribuinte posto de gasolina do Catonho Limitada, inconformado com as bases de cálculo estipuladas na cobrança da contribuição nos termos da Lei 97/18 de 98, teve deferida sua inclusão no processo judicial, e final 1114, ouvido pela Sociedade Comercial Radial Oeste Limitada contra a União. Ali de descobrir a cobrança da contribuição em valor superior a efetivamente praticado, quando da ocorrência do fato gerador na revenda do combustível, que é tema até de um recente recurso extraordinário julgamento de recurso extraordinário do STF, questão do fato gerador presumido e do efetivamente praticado na revenda de combustível. Na inicial, juntada aos autos do processo judicial, verifica-se como objeto da discussão a existência de valor pago a maior por parte dos contribuintes substituídos, os postos de gasolina, devendo a diferença ser restituída de forma imediata e preferencial nos termos do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição.
Em dezembro do ano 2000, essa tutela foi deferida a tutela antecipada, determinando que a Petrobras, que era o contribuinte substituto, no momento do recolhimento das contribuições à União, dos períodos subsequentes, deixasse de efetuar esse recolhimento, ou seja, realizasse uma compensação, e esse valor compensado repassasse aos postos de gasolina. Tentando deixar mais claro, o contribuinte pleiteava um pagamento a maior de fevereiro de 99 a junho de 2000, dizendo, olha, a minha cobrança com base no fato gerador presumido foi maior do que o efetivamente praticado, uma base de cálculo maior, então eu tenho um pagamento a maior. E o juiz disse em antecipação de tutela, tudo bem, você tem esse crédito. Petrobras, como é você que recolhe esses pagamentos, nas próximas competências, pegue esse valor de pagamento a maior, compense nos seus débitos daqui para frente, e esse valor que você deixou de repassar à União, repasse diretamente para o posto de gasolina. Só que o que acontece? Em janeiro de 2002, o autuado foi excluído da relação processual por decisão do próprio Poder Judiciário, tendo sido determinada ainda a Procuradoria da Fazenda a cobrança dos valores declarados como recebidos, com base no artigo 142 do CTN. Diante do exposto, a autoridade tributária efetuou o lançamento da COFINS, não recolhida, referente ao período questionado na seara judicial, de fevereiro de 99 a junho de 2000, inclusive com multa proporcional ao tributo não recolhido. Ciente da pretensão fiscal, o contribuinte impugnou a DRJ-RJ, que entendeu por maioria, entendeu pela sua improcedência. Conformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao CAF, alegando a improcedência do lançamento realizado. Para sintetizar o conteúdo do recurso voluntário, eu me utilizo de parte do relatório da resolução 3402-00044. Então, esse processo já foi pautado em 2009, nessa turma, e foi objeto de uma diligência. Eu estou me utilizando, já mais à frente eu vou trazer os detalhes dessa diligência, mas eu me utilizo do relatório dela apenas para sintetizar os tópicos que o contribuinte vem recorrendo. Em síntese, o contribuinte vai alegar o erro na identificação do sujeito passivo. Ele vai afirmar, olha, esse lançamento não deveria ter sido realizado contra mim, posto de gasolina, mas sim contra a Petrobras, que é o meu substituto tributário. E ele vai trazer ainda as questões de mérito, do artigo 150, parágrafo 7 da Constituição, de que ele teria, sim, o direito a esse crédito do pagamento a maior relativo ao fato gerador presumido. Pautado para julgamento em novembro de 2009, esta turma ordinária, em diferente composição, entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência. E aí eu trago o conteúdo dessa conversão em diligência, mas, em síntese, a turma entendeu, solicitou, na verdade, a unidade de origem. Então, tá dando para me escutar, gente, porque tá tudo escuro para mim, não estou enxergando ninguém. Tá, né? Tudo normal, Renato. Tá ótimo, Thaís. O que a turma solicitou à época? Olha, me mostre que de fevereiro de 99 a junho de 2000, essa contribuição deixou de ser paga, porque aí já vai existir uma divergência, como mais à frente nós vamos detalhar, que foi, inclusive, o objeto da discussão na DRJ, que o lançamento deveria ser das competências que a Petrobras deixou de repassar e não das competências que eram discutidas no Poder Judiciário. Então, é um pouco complexo, mas foi isso que foi solicitado na diligência. Recebidos os autos pela unidade de origem, a Petrobras foi intimada para informar se, no período de apuração de fevereiro de 99 a junho de 2000, efetuou a cobrança e recolhimento do PIS e COFINS devida pelos distribuidores e comerciantes varejistas, nos termos do artigo 4º da Lei 97/18. A Petrobras confirmou os recolhimentos, o contribuinte foi cientificado do resultado da diligência e apresentou uma nova manifestação, basicamente pegou o conteúdo da declaração de voto do auditor vencido na DRJ, o julgador vencido na DRJ, e juntou aos autos. Esse é o relatório, tá? Passando ao voto, é tempestivo, tomo conhecimento, e aqui eu vou retomar um pouco do já exposto, mas vou trazer uns detalhes maiores. Vou tentar, dentro das possibilidades, não ler. A autoridade fiscal verificou, nos termos do processo judicial, a questão da antecipação de tutela. Trago, nesse trecho, a transcrição, justamente a decisão no processo judicial, que é
aquele fato que eu narrei no início ainda em relatório, né, que foi determinada a Petrobras deixar de recolher no período de dezembro de 2000 a março de 2001, e esse valor não recolhido, na verdade compensado, foi esse o termo utilizado na decisão judicial, é passado ao posto de gasolina. A decisão foi cumprida pela Petrobras e, conforme os extratos dos extratos de DCTF juntado aos autos, efetuou a compensação na declaração de parte dos débitos apurados de COFINS com os créditos reconhecidos judicialmente de pagamento a maior efetuado nos anos 99 e 2000. Ocorre que, como já se sabe, em 2002, a recorrente foi excluída, parte da ação judicial, informada a Procuradoria da Fazenda a necessidade do lançamento, nos termos do 142 do CTM. O lançamento em julgamento é o decorrente da exclusão da autuada do processo judicial, realizada pela autoridade fiscal contra o posto de gasolina Catonha, que é o varejista, relativa ao PA, fevereiro de 99 a junho de 2000. A recorrente busca trazer aos autos a legislação de regência, a matéria relativa à substituição tributária, que eu sintetizo nos artigos 128 do CTM e o artigo 4º da 9718, que é justamente trata da responsabilidade da refinaria para efetuar esse pagamento e não do varejista. Percebe-se que a discussão inicial gira em torno do sujeito passivo contra o qual deveria ser realizado o lançamento, se do varejista, substituído tributário, que recebeu os valores repassados a título de pagamento a maior decorrente da antecipação de tutela, ou da refinaria, substituto tributário, que atuou nos limites da decisão judicial, realizando as compensações e os repasses determinados pelo Poder Judiciário. O tema foi alvo de divergência, inclusive, no julgamento de primeira instância. Entendeu a maioria da DRJ que a aplicação do definido no artigo 121 do CTM e 811 do Código de Processo Civil, tem nota de rodapé a transcrição do artigo, que fala justamente da reparação de dano processual em caso pelo prejuízo na efetivação de tutela de urgência, né? Então, a DRJ entendeu que o artigo 121 do CTN e 811 do CPC deslocariam a responsabilidade pelo pagamento do tributo ao anteriormente substituído na relação tributária, que, em virtude da empreitada judicial, passaria a reunir os requisitos para figurar como contribuinte e sujeito passivo da obrigação principal, dada a sua relação pessoal e direta com a situação que constituiria o respectivo fato gerador. E aí trago as conclusões da posição vencida em primeira instância. Por outro lado, em declaração de voto, o julgador vencido também demonstrou os motivos pelo qual deve provimentar a impugnação, entendendo que, com a exclusão processual da autuada, os créditos anteriormente reconhecidos utilizados pela Petrobras em compensações a partir de dezembro de 2000 deixaram de existir, devendo o lançamento ser efetuado contra a refinaria, dado que os créditos utilizados não mais extinguiriam os débitos declarados em DCTF. Esse não foi o único ponto, como eu trago a transcrição da declaração de voto. Os dois pontos utilizados pelo julgador foi, olha, esse lançamento teria que ser contra a Petrobras e não poderia ser de fevereiro de 99 a junho de 2000, mas sim de dezembro de 2000 a março de 2001, que foram as competências em que a Petrobras efetuou a compensação determinada pelo juiz e, posteriormente, deixou de ser, o crédito no entendimento do julgador, deixou de ser pertinente quando foi o sujeito passivo excluído, né, da ação. De pronto, nota-se que a decisão a ser tomada não descansa em pacífica jurisprudência administrativa. O próprio CARF, ao tratar do tema, tem demonstrado divergência entre seus conselheiros, tanto em casos onde o lançamento foi realizado contra o substituto, como contra o substituído. Por exemplo, no acórdão da turma 3403, de 2011, por maioria de votos, foi vencido o relator, o conselheiro Domingos de Sá Filho, que, contrariando a decisão de primeira instância pela possibilidade do lançamento contra o varejista em virtude da aplicação do 811 do CPC, entendeu que o dispositivo civil não se coaduna com o sistema tributário, devendo sua utilização ser voltada para o ressarcimento ou indenização, mediante a cobrança de créditos de natureza não tributária nos termos da Lei 4.320/64. No citado acordo, o conselheiro Antônio Carlos Atulin, redator designado, entendeu que o substituto tributário e o substituído são solidariamente obrigados ao pagamento, em virtude do interesse comum, por isso estaria correto o lançamento contra o varejista. Mais recentemente, em setembro de 2019, acórdão da 3302, em auto de infração lavrado contra o fabricante de motocicleta,
substituto tributário, aí, nesse caso aqui já é contra substituto, entendeu a turma ordinária que os dispositivos civis não se prestariam a disciplinar o lançamento, estando correta a autuação contra o substituto tributário, apesar do recolhimento a menor ter sido efetuado em decorrência de decisão judicial posteriormente revogada, conforme a ementa que segue. Pois bem, expostos fatos em legislação, jurisprudência, conclui pela procedência do recurso voluntário, pelo que passa a explicar. Então, a gente já viu que tem diversos posicionamentos, né? Pelo lançamento contra o substituto, pelo lançamento contra o substituído, há a questão da divergência no período de apuração e há ainda a divergência quanto à natureza tributária ou não tributária desse crédito a ser exigido. Fica patente da análise dos autos processuais que a cobrança efetuada contra recorrente, posto de gasolina, visou satisfazer a exigência da União para recuperar valores indevidamente vertidos aos cofres do contribuinte em virtude de antecipação de tutela posteriormente revogada. Não visou o fisco, ao lançar contra o varejista, efetuar a cobrança de valor tributário não recolhido da contribuição. Se assim o desejasse, teria levado contra a Petrobras a contribuição indevidamente compensada nas competências de dezembro de 2000 e seguintes, posto que o crédito reconhecido judicialmente foi posteriormente declarado inexistente pelo próprio Poder Judiciário. Então, nesse ponto, eu estou até demonstrando que se formos aceitar um lançamento tributário, ele teria que ser realizado em dezembro de 2000 a março de 2001, porque foi nesse período em que foi realizada a compensação. Eu não posso exigir de fevereiro de 99 a junho de 2000, um período anterior, em que não há a hipótese da autuação, que é o deixar de recolher. Essa contribuição ela deixou de ser recolhida posteriormente, em dezembro de 2000 a março de 2001. Artigo 811 do CPC, atualmente 302, longe de atrair a obrigação para substituir tributário, em verdade, trata de norma voltada para a reparação de danos causados a terceiros, em virtude do pleito judicial mal sucedido. Nesse sentido, se posicionou o conselheiro Antônio Carlos Atulin em um acórdão diverso, né, o 3403-00358, que eu trouxe apenas para demonstrar o posicionamento, que ele se baseou em próprias decisões do STJ, que esse artigo 811, ele visa eu vou pedir, Vênia, para ler só o último trechinho da citação do conselheiro. Ele diz que, tratando-se de dispositivo legal que atribui responsabilidade processual objetiva ao contribuinte, de fato, esse era um caso de IPI, por isso está falando contribuinte de fato, o artigo 811 do CPC não pode ser tomado como dispositivo legal que altera a sujeição passiva tributária. Então, é justamente esse o ponto que o conselheiro defendeu nesse acordo, que é o que eu também vou defender. Como se observa da análise do conselheiro, a utilização do artigo 811 do CPC não altera a sujeição passiva do tributo devido, sendo imprestável para fins de fundamentação da exigência do crédito tributário, diferente da forma que concluiu o colegiado acordo. Ora, pretendendo a União a reparação do dano causado decorrente da execução da tutela antecipada posteriormente revogada, restaria a exigência de crédito financeiro em processo administrativo autônomo de natureza civil, posto que o contribuinte for excluído da ação judicial. A exigência de crédito financeiro pelo fisco não é novidade. Muito se discutiu ao longo das últimas décadas a natureza de cobrança realizada pelo fisco relativas a restituições indevidas, que não guardavam relação com o sistema tributário. Esse tema eu já até tive a oportunidade, ainda quando na Receita, de apreciar diversas vezes essa questão de exigência de crédito não tributário em restituições indevidas. Em algumas oportunidades a gente se colocava em situações que a gente parava e olhava, olha, se não tem natureza tributária, como que nós vamos efetuar o lançamento? E aí é justamente baseado em atos internos da Receita Federal, que são baseados em pareceres da Procuradoria, que há, sim, a previsão da exigência desse crédito não tributário pela Fazenda Pública. E é onde que eu vou trazer nos próximos parágrafos. Tais exigências de caráter civil, via de regra tratadas em atos internos da Receita Federal, tomam por fundamento, além da legislação civil, também em nota de rodapé, do princípio da vedação e enriquecimento sem causa, pareceres da Procuradoria da Fazenda Nacional, como os pareceres PGF-NK de 1126, 1414 e 1912, este último de 2011, que apesar de inicialmente voltado para questões envolvendo imposto de renda, também se mostram passíveis de aplicação relativa a outros tributos. A PGFN, no bojo do parecer 1912, entendeu que em caso de restituição indevida,
tendo a Fazenda Pública direito ao valor indevidamente recebido pelo administrado. Valor esse que não surge da ocorrência do fato gerador, mas sim em razão de recebimento indevido de dinheiro público pelo contribuinte, não há nessa relação a natureza tributária própria dos lançamentos realizados pelo fisco. Então, trago alguns trechos desse parecer, em que é a todo momento destacado a exigência de créditos não tributários em casos de restituição indevida. Se o já exposto ainda não convencer, a natureza não tributária da exigência fica patente quando analisados detalhadamente os autos processuais no tópicos a seguir. Então, eu já estou expondo o meu entendimento pela natureza não tributária desse lançamento, ou seja, não poderia ser efetuado o lançamento tributário, porque o que está se exigindo aqui é uma reparação de dano à União causada pela antecipação de tutela posteriormente revogada, mas trago a apreciação dos outros tópicos para que o colegiado entenda a situação. E o primeiro ponto, que para mim seria suficiente para resolver o processo, que é o período de apuração lançado. Conforme anteriormente citado, o lançamento foi realizado referente ao período de apuração de fevereiro de 99 a junho de 2000. O período foi escolhido pela autoridade fiscal por representar o valor indevidamente recebido pela recorrente na execução da tutela antecipada conforme planilha juntada aos autos. Ora, se o lançamento tivesse por natureza o tributo devido, o período de apuração não poderia ser alvo de cobrança de contribuição não recolhida, visto que a contribuição declarada no período foi paga pela Petrobras nos termos da legislação vigente. Tanto é que o processo judicial está discutindo o pagamento A maior nesse período. Então, como que o fisco está autuando deixar de recolher o tributo, quando o processo judicial está justamente discutindo o pagamento A maior? Foi justamente por isso que foi baixado o processo em diligência, e lá foi confirmado, não, nesse período de fato foi pago. Talvez por isso, na primeira oportunidade que o processo foi pautado para o julgamento, decidiu o colegiado pela realização de diligência para que fosse confirmado o pagamento integral das contribuições no período objeto de autuação. Afinal, se inteiramente satisfeitas, o lançamento não haveria razão de existir. É o que se infere da proposta de diligência abaixo parcialmente transcrita. Então, na própria proposta de diligência anterior, da primeira vez que foi pautada, a gente percebe que o colegiado já demonstra uma tendência a entender que o período correto seria o 2000 e não 99. E aí eu peço vênia para ler só esse trecho que eu negritei, da resolução. Sendo assim, e considerando que a Petrobras tem efetuado o recolhimento da COFINS do período lançado no auto de infração em exame, ao se tornar indevida a compensação com a cassação da tutela antecipada, os débitos que daí surgem são os declarados pela Petrobras no quarto trimestre de 2000 e no primeiro trimestre de 2001, e vinculados aos créditos que na via judicial determinou-se que fosse devolvida à recorrente. Então, na própria proposta de diligência, o colegiado já demonstrou entendimento, apesar de não ser julgamento, né? É uma diligência. Como se nota da proposta de diligência, a relatora original do processo já havia notado o descompasso entre o período exigido, que é fevereiro de 99 a junho de 2000, e o tributo eventualmente não recolhido, objeto de compensação com créditos judiciais pela Petrobras no período de dezembro de 2000 a março de 2001. Portanto, ainda que fosse possível admitir a natureza tributária do valor exigível, o que especificamente nesse caso não concordo, deveria o lançamento ser realizado em desfavor da Petrobras pela contribuição não recolhida nos períodos que realizou a compensação com crédito posteriormente declarados inexistentes. Então, esse é o tópico que eu falo do período de apuração. O tópico seguinte é da impossibilidade de lançamento contra a Petrobras, porque existe vários precedentes que dizem que deveria ter se lavrado o crédito tributário contra a Petrobras, que inclusive foi o voto vencido na DRJ, né, que deveria ter sido lavrado contra a Petrobras, mas em outro PA, em outro período de apuração. Apesar do item A ser suficiente para a improcedência do lançamento e o provimento do recurso voluntário, tendo em vista a conclusão que eu estou adotando pela natureza financeira do crédito exigível, deve ser refutada também a possibilidade de lançamento contra o contribuinte substituto nesse caso específico. Admitir a possibilidade de lançamento do tributo e da multa devida em desfavor da Petrobras seria entender que o contribuinte, terceiro de uma relação processual, deveria arcar com prejuízo decorrente do recebimento indevido de valores pelo autor de demanda judicial da qual sequer é parte. Note-se que o valor utilizado para compensação dos débitos de COFINS da competência de dezembro de 2000 a março de 2001 decorreu do estrito cumprimento de ordem judicial e do repasse do exato montante compensado ao
contribuinte substituído, varejista. Realizar o lançamento contra a refinaria a pretexto de exigência de crédito tributário não extinto, mas, em verdade, pretendendo a reparação de um prejuízo causado pela execução da antecipação de tutela, fere de morte diversos princípios do direito, especialmente a vedação e enriquecimento se causa, posto que a Petrobras estaria arcando com recursos próprios, valores indevidamente recebidos pela recorrente. Compartilho do entendimento exposto pelo conselheiro Luiz Rogério Sawaia Batista, da turma 3403, que apesar das diferenças do acórdão dele para esse caso concreto, eram tributos diferentes, eu entendo que o conteúdo do acordo se amolda perfeitamente à presente discussão. E aí trago a transcrição de trechos do entendimento do conselheiro e peço venha para ler as partes negritadas. Ora, no presente caso, é inquestionável que a recorrente não praticou nenhuma conduta antijurídica, que seria condição indispensável para sofrer uma autuação, de modo que se conclui que a multa não pode ser dela exigida pela ausência de prática de ilícito, a recorrente nunca poderia figurar no polo passivo de um lançamento. Admitir o contrário estaria obrigando a recorrente, que observou uma ordem judicial travada por um terceiro, a responder financeira e economicamente pelo prejuízo ao erário provocado por este terceiro. É exatamente no mesmo sentido que eu tenho defendido. Admitiria, portanto, o enriquecimento sem causa do varejista, que não é permitido nessa ordem jurídica, força do artigo 884 e 886 do Código Civil, e o que é pior, do próprio fisco, pois a recorrente, na vigência liminar, não pode responder por uma conduta legitimamente praticada na observância de uma ordem judicial. Voltando às minhas palavras. Dessa forma, entendo que a compensação efetuada em cumprimento de ordem judicial permaneceria intacta, posto que condicionada a repasse dos valores ao varejista, valores esses que permanecerem em posse da recorrente. A situação se torna ainda mais grave quando verificado que no período da compensação, e esse é um ponto que eu acho muito importante nessa decisão, que essa compensação ela foi realizada em dezembro de 2000 a março de 2001. Nessa época, sequer não vigia mais a substituição tributária, já era tributação monofásica. Então, ainda que eu tente realizar um lançamento tributário para, por meio de uma responsabilidade com o contribuinte substituído, eu tentar alcançar esse valor recebido indevidamente, no período já não é mais possível, porque a tributação monofásica ela pertence exclusivamente à refinaria. Nesse período incidiu a alíquota zero no posto de gasolina. É por isso que eu achei o caso assim, extremamente específico, que a única solução viável e justa para o caso, no meu entendimento, era a exigência de um crédito de natureza financeira. Desta forma, entendo que, tratando-se de situação específica de necessidade de reparação de prejuízo causado à União, em virtude da execução de tutela antecipada com efeitos posteriormente revogados, o crédito submete-se ao previsto no artigo 811 do CPC, atual 302, e 876, 884 e 885 do Código Civil de natureza financeira, conforme exposto pelos pareceres PGFN CAT 1126, 1414 e 912 2011, passivo de cobrança nos termos do artigo 39, parágrafo 2º da Lei 4.320/64, sendo improcedente a realização de lançamento tributário em favor da recorrente. Restam prejudicados demais argumentos de recurso. Pelo exposto, voto por dar provimento a recurso voluntário para cancelar integralmente a auto-infração. Estou aberto a esclarecimentos. É como voto, presidente. Ok, obrigado, Renan. Aberto aí para debates. Que enrosco, hein? Não tem outra solução, no meu entendimento. Não tem outra assim, saída. O Renan, ele deu todos os contornos, né? Assim. Para mim, o que mais prejudica realmente nesse caso, até para aceitar um lançamento tributário, é aquilo que eu expus da questão da monofasia. Como que eu vou aceitar agora um lançamento tributário de 2000 se o posto de gasolina sequer vai participar dessa contribuição? É totalmente da Petrobras. E aí você passar agora a cobrar exclusivamente da Petrobras esse valor, sendo que ela nem era parte da ação judicial. E a única coisa que ela fez foi cumprir uma determinação. E aí, a partir disso, você autuá-la e ainda impor multa, eu acho extremamente contra todos aqueles princípios que eu já descrevi no voto. Por isso que é a única solução viável. Curiosidade, você sabe por que ela foi excluída da ação judicial? Deixa eu tentar lembrar. Não, se não, achei que tivesse eu acho. Eu não lembro. Não lembro. Eu não lembro. Bem. É porque esse caso até eu trouxe até em vermelho aí ao final, que
tem menos de um mês que o STF decidiu que caberia a restituição aos postos de gasolina esse valor. Só que, como essa apreciação já foi suficiente, eu não adentrei ao mérito em si. Por quê? Porque se eu for adentrar no mérito, nós vamos entrar até numa questão de concomitância, já que o contribuinte vinha discutindo justamente esse tema no processo judicial. E talvez fosse mais controverso do que declarar a procedência da antecipação. Ok. Mais algum esclarecimento ou podemos ir para o voto? Todos estão à vontade para julgar? Sim. Então vamos. Então, Pedro. Vou acompanhar o voto do relator. Beleza. Cíntia? Parabéns pela análise, Renan. E pelo voto, acompanho integralmente. Ok. Renato? O relator. Carlos Alberto? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Excelente voto, Renan. Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Isso aplica também no 59, né, Renan? Isso. A única diferença é a contribuição, que é o PIS. Perfeito. Então, com isso, na sequência, seria o 60, o 61, o 62 e o 63, que foi retirado de pauta a pedido da PFN. Então, aqui a gente retorna ao 38 Grand Park, que a gente vai analisar o não conhecimento, né, que seria o não conhecimento do recurso. Então, retornando então ao 38, a conselheira Renata retificou o voto na sessão, a partir das considerações trazidas pelo colegiado. E como que a gente fica, Renata? Você pode fazer Eu acabei fazendo boa parte aqui do mérito, então eu vou ler a parte alterada. Perfeito. Para a turma considerar. Então, aqui eu incluí, né, que a DRJ, eu inclusive coloquei o voto novo na pasta, então, por favor, eu peço que vocês desconsiderem o primeiro, já está com a alteração do novo. Que a DRJ, em resumo, teria dado parcial provimento, reformando-se o despacho decisório questionado, para que fosse conhecida a existência do direito creditório no valor original de 642, homologando-se a compensação indicada até o limite do crédito reconhecido. Que recurso voluntário, abus ainda a recorrente, que entende que o débito deve ser atualizado para a data do envio da DECOMP. Ainda assim, o crédito seria suficiente para a extinção do débito indicado, pois a indexação de créditos e débitos seria a mesma. Também diz que a exclusão da multa de mora é mera consequência do Instituto da Denúncia Espontânea, já que a transmissão da DECOMP se deu antes de qualquer processo fiscalizatório, a retificação da DCTF, quanto ao MINDEB. Invoca, portanto, o artigo 138 do Código Tributário Nacional e pede a reforma parcial da decisão de primeiro grau para que seja homologada integralmente a declaração. Então, nesse caso, o contribuinte, então, ele apresenta a manifestação de conformidade, a qual foi processada e julgada pela DRJ, que acolheu parcialmente a manifestação de inconformidade, reconhecendo totalmente seu direito creditório, porém destacando que haveria um resíduo a cobrar face à atualização do débito, razão pela qual o crédito não poderia ser suficiente para homologar integralmente a compensação, conforme o demonstrativo que colaciona, o qual abaixo eu coloco aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Foi um saldo de atualização do débito. Inicialmente, cabe observar que em manifestação de inconformidade, a contribuinte assim argumenta, feitos os esclarecimentos, que era com relação àquela antes e depois do despacho decisório, conclui-se que no caso concreto houve sim um excesso de pagamento, no valor de 642, exatamente a quantia apurada no PIS 8102, o que foi integralmente utilizado para quitação do crédito na data da transmissão da DECOMP. Falou que configurado excesso de pagamento não está a afastar o direito creditório da recorrente, tampouco como ser mantida na homologação da compensação. E, por fim, a recorrente esclarece
está providenciando a retificação da DCTF a fim de corroborar toda a demonstração e, por conta disso, a DRJ reconheceu o direito creditório. Confrontando as defesas, constata-se que a recorrente inovou nos argumentos apresentados em peças de recurso voluntário, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a invocada configuração do Instituto da Denúncia Espontânea. Com relação aos demais argumentos, vê-se que não há litígio a se compor, tendo em vista o reconhecimento integral do crédito. Salienta-se, neste caso, que não há recurso ofício diante do valor de alçada. Portanto, não há mais o que se discutir no presente processo administrativo, já que satisfeito o seu objeto. Nesse sentido, é a lição do parecer normativo número 2 de 2016, que apesar de tratar de caso de liquidação julgado, o raciocínio se amoda perfeitamente ao caso dos autos, conforme ementa abaixo colacionado. Desta feita, no presente caso concreto, inexistindo litígio a se compor, vê-se que o sujeito passivo carece de interesse de recorrer ao CARF, de modo que o presente recurso voluntário não merece ser reconhecido. Posto isso, entendo também por prejudicar a alegação de denúncia espontânea, nada obstante que o argumento esteja precluso, já que não foi ventilado em manifestação de conformidade na forma do artigo 17 do Decreto 7235 de 72. Exposto, portanto, não conheço do recurso voluntário e assim retifico o meu voto. É como voto, presidente. Ok, Renata. Então, não conhece do recurso, né? Okay. Isso. Só expliquei um pouquinho mais para evitar qualquer outro problema. Ok. Algum esclarecimento adicional? Podemos ir para o voto? Então, Pedro? Desculpa, presidente, estava mudo aqui. Oi, Thaís. Porque quando, pelo que eu estou lendo aqui, e eu lembro que foi o que o Renan constatou também quando a gente começou a julgar esse processo, eu tinha entendido que ele estava falando de denúncia espontânea, mas sem chamar de denúncia espontânea, não foi isso? Que quando ele falou, eu paguei lá atrás com o código errado, mas eu paguei no momento correto. Então não me vem agora cobrar os consectários. Não foi isso? Ele não fala nem sobre consectário na impugnação, ele só justifica que não tinha retificado, retificou depois e a DRJ reconhece o crédito dele. A questão dos consectários é ventilada agora. Não, digo, na parte que ele fala de erro material aqui, que no relatório que você colacionou, está no finalzinho aqui. Na sequência, faz a seguinte assertiva. Por cautela e para que não lhe fosse cobrada a contribuição, a recorrente imputou a chancela de crédito no valor de 600 e pouco, que já havia sido recolhida no mesmo DARF do PINS não cumulativo. Uma vez feito isso, utilizou o referido crédito para compensação de PIS, devido na própria competência de abril de 2003, no mesmo valor, mediante PARDECOM pior em discussão. Ou seja, não se trata de reduzir o tributo devido, mas corrigir o erro material no pagamento do DARF, a fim de corrigir o misto. Não, realmente, não tem como. Não é sobre denúncia espontânea, você está certo. Que o contribuinte poderia tranquilamente ter resolvido essa questão fazendo um REDAF. Ele fez o pagamento total, mas no código de receita incorreto. Em vez de fazer um REDAF, se bem que REDAF não ia dar, porque seria que ser dois pagamentos, então não. De fato, ele usou o crédito para pagar um código de receita diferente. E aí o que ele está alegando é justamente isso. Olha, mas eu paguei na data correta, eu só paguei de forma indevida, né? Só que quando ele compensou, já incidiram juros e também a multa de mora. Por isso que o valor do débito acaba sendo maior do que o valor do pagamento que ele fez. Isso. É pequena a diferença. E ele não falou mais sobre isso no recurso voluntário. Porque eu acho bastante pertinente esse argumento da manifestação de conformidade, assim, que seria um erro material, né? Então o procedimento correto seria REDARF. Ele não fez via REDARF. Na verdade, eu até me retifiquei. Talvez REDAF eu não vou afirmar que sim, porque são dois códigos de receita. Mas se fosse demonstrado pela documentação pertinente de que foi pago na data certa, por mais que tenha tido um código errado, eventualmente, né, poderia aí realmente não ser cobrado nem juros nem multa. Afinal, foi pago na data certa. Mas nós estamos discutindo declaração de compensação, Thaís. A declaração de compensação foi realizada posteriormente.
ele utilizou esse crédito de pagamento que teve o erro material, né? Já que teve o erro material, foi um pagamento a maior, e ele vai e oferece a declaração de compensação ao fisco. Olha, eu estou usando o crédito daquele pagamento que eu fiz a maior para compensar o débito do código de receita que eu não coloquei. Outro débito. São 2 débitos de PIS, né, com 2 códigos de receita diferentes. Ele, em vez de pagar o de 6 mil de um código e 700 do outro, ele fez só um pagamento de 7 mil e usou só um código de receita. Resultado, o pagamento pequeno de 600 e tanto, que era outro código de receita, ele não fez pagamento nenhum. O que ele fez? Já que eu fiz o pagamento integral nesse código de receita maior, eu acabei que fiz um pagamento dos 2 em um só. Então, Receita, compense o que eu paguei a maior com esse débito que eu deixei de pagar, justamente desse outro código de receita. Do outro código de receita. E aí, só que quando ele compensa, acho que no ano seguinte, quando já havia incidido os juros. Tá certo. Obrigada, Renan. Entendi. Obrigada, Renan. Exatamente isso. Então, vamos para o voto. Pedro? Eu acompanho a relatora. Cíntia? Eu vi aqui a manifestação de inconformidade, o recurso, e está correta a relatora, eu acompanho. Ok, Renan? Eu acompanho a relatora, só para destacar que aqui é uma questão simples de correção de débito. Eu acho que realmente é esse o ponto. Não cabe o CAF estar liquidando esses cálculos. Eu já defendo isso já há um bom tempo. Apesar do parecer normativo 2 de 2016, que a Renata constantemente usa, foi criado especificamente para decisões do CAF, ele é plenamente aplicável no âmbito de outras decisões, no caso da DRJ. Por isso eu acompanho a relatora. Ok. Carlos Alberto? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer o recurso voluntário. Esse caso foi o 38 e a gente aplica isso no 39, 40, 41, 42, 43, 44 e até 44. E com isso, nós matamos a pauta no dia 14 de dezembro. Eu peço ao apoio para interromper a gravação.